Hoje iremos falar sobre abandono de incapaz. Agora o bicho vai Você já cometeu o crime de abandono de incapaz? Sim? Não? Antes de você sair dizendo que sim ou que não, deixa eu fazer uma breve introdução. No Código Civil, no seu artigo 3º, diz que são absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civil pessoalmente os menores de 16 anos. Isso quer dizer o quê? Sem juridiquês. Quer dizer que as pessoas que são menores de 18 anos são absolutamente, completamente incapazes de exercer os atos da vida civil. Ou seja, comprar um imóvel, vender, assinar um contrato, realizar um contrato bancário, um contrato de locação, alugar um automóvel, comprar qual produto que seja. Ele chega no supermercado, quer comprar uma impressora no nome dele. Quantos anos você tem, garoto? Eu tenho 8 anos, mas eu estou com dinheiro aqui na mão. Calma aí. Chama seu pai, chama sua mãe, chama seu tio, vovó, papai, mamãe, tio, algum responsável, seu padrasto, madrasta, sua tia, porque você mesmo não pode. Porque foi feita uma pesquisa, um estudo, lógico, tudo é feito uma pesquisa e um estudo antes, dizendo que as pessoas que têm 4 anos, 5, 6, 7 não podem ficar realizando atos da vida civil. Já no direito penal, os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Não pode ser aplicada uma pena aos menores de 18 anos. Penas, que eu digo, de crimes. Bom, agora vamos adentrar no crime do artigo 133 do Código Penal, abandono de incapaz. O que é um incapaz? Não existe uma exposição de forma clara, não está explícito no Código Penal o que é um incapaz. Mas, pela doutrina, o incapaz é aquela pessoa, como a gente já viu, incapaz de, pelo seu próprio discernimento, pela sua própria conduta física e mental, não tem a capacidade de saber o que está fazendo. E se tem, ele tem muito limitado. Vamos a exemplos. Uma vez eu tive que ir numa ocorrência em que uma casa estava com fumaça do lado de dentro, ou seja, um princípio de incêndio, e ao chegar na casa, tinha uma criança de 8 anos de idade lá no canto do quarto, lá no canto, encolhida, tossindo. A gente arrombou a janela, quebrou, arrombamos a porta, entramos na casa, pegamos o menino, tiramos da casa. O que estava acontecendo? Era um princípio de incêndio. Provocado por quem? Pela própria criança. A criança, traquina, o que ela fez? Ela pegou um fósforo que estava no fogão, riscou e ficou brincando. Ela acendia, ficava olhando para o fósforo e jogava no chão. Até que uma vez ela segurou o fósforo, quando o fósforo chegou no dedo dela, ela jogou no lixeiro do quarto. Quando ele jogou na lixeira, ele não sabia o que poderia acontecer. Dentro da lixeira tinha papéis, e os papéis começaram a pegar fogo. A pegar fogo mesmo, não é gerar fumaça não. Então, com aquele fogo, a chama começou a aumentar, fumaceiro danado. A criança tinha 8 anos, não sabia o que fazer e se encolheu no canto do quarto. A vizinhança pediu socorro, socorro, até que a gente entrou e conseguiu salvar essa criança, e com o extintor que tinha no carro de um vizinho, a gente foi lá e apagou o fogo. O que poderia ter acontecido? Essa criança poderia ter morrido carbonizada, ter queimaduras de primeiro, segundo, terceiro ou terceiro grau, ou ter morrido por asfixia, pelo gás CO2. Então veja só, a primeira pergunta que deveria ser feita é: cadê o responsável por essa criança? A mãe dele, 10 minutos depois, chegou dizendo que foi num açougue comprar carne e que ela tinha deixado a panela de pressão no fogão, e que ela logo voltaria. Chegou uma viatura da PM e disse que ela poderia ser responsabilizada pelo crime de abandono de incapaz, porque essa criança, ela não tem o discernimento, ela não tem o entendimento do que está acontecendo ao seu redor. Ela poderia ter morrido. Independente dela ter morrido ou não, ela pode ser punida pelo crime de abandono de incapaz. Não precisa que ele morra, que a criança morra. Caso a criança venha a morrer, a pena é aumentada. É um crime de abandono de incapaz com resultado morte. Me dê outro exemplo? Outros exemplos? Darei, com certeza. Você tem um pai. Você tem um tio que é muito idoso e só você é o responsável por ele.
por cuidar dele. Digamos que você leve ele para um hospital, particular ou público, e lá deixe e você, suma. Caso você suma da vida dele e largue ele lá, você também pode ser responsabilizado pelo crime de abandono de incapaz. Por quê? O abandono de incapaz tem dois vínculos. Um é o responsável, é o tutor, o curador, o responsável, o vigilante, o garantidor, de um lado. Do outro, eu tenho a pessoa com a qual está tendo sobre ele os cuidados, a vigilância, a minha autoridade, a minha responsabilidade. Se eu tenho um primo, eu cuido dele, eu sou o tio dele, digamos, eu tenho um sobrinho, eu cuido dele, ele mora na minha casa, ele é deficiente físico, ele é deficiente mental, eu cuido dele e resolvo trabalhar, amarro ele na cama, deixo ele lá, ou deixo largado, todo sujo, imundo, sem comer, e vou para o trabalho. De noite, quando eu chego, ele está lá, apagado, desmaiado. Eu posso ser responsabilizado também pelo crime de abandono de incapaz. Veja que de um lado sempre tem um responsável, um vigilante, e de outro tem o vigiado, a pessoa cuidada. Perceba que diariamente acontece esse crime no Brasil. Por que que muitas dessas pessoas não são punidas? Porque, olha só, no caso dessa criança que eu falei, a mãe disse que ele não tinha ninguém para ficar cuidando dele. Não tinha avó, não tem pai, às vezes é mãe solteira, ela não tinha uma tia, uma vizinha, não tinha ninguém para cuidar. E ela foi no mercado, no açougue, comprar carne. Se o Ministério Público prendê-la, pedir a sua prisão e ela sendo condenada, olha só o que vai acontecer. A criança, que é a vítima, ela vai, além de não ter ninguém, vai ter a mãe presa. Ou seja, a vítima vai ter uma punição maior do que a pessoa que cometeu o crime. Vai ficar sem ninguém. Então, é uma situação delicada. Eu só estou aqui para explicar o quê? 1. Existe o crime de abandono de incapaz. 2. Ele está previsto no Código Penal, no artigo 133, tem como pena de detenção de 6 meses a 3 anos. E se o crime for cometido contra ascendente, descendente, cônjuge, irmão, maiores de 60 anos, pessoas com mais de 60 anos de idade, deficiente físico ou gerar um resultado morte, a pena ela será aumentada. Espero que tenham entendido, que tenham gostado e até mais.